Você já percebeu quanto mais fala, menor se sente? E o pior é que nem percebe. Enquanto despeja seus problemas, dores e fraquezas, seu cérebro está ali, ouvindo tudo, registrando, acreditando. Cada palavra dita reforça exatamente a vida da qual você tanto reclama. É como jogar gasolina no fogo, esperando que ele se apague. E não, este vídeo não é sobre reprimir sentimentos ou fingir que nada te afeta. É sobre parar de entregar seu poder em cada conversa trivial. Existe força no silêncio, uma força que os estoicos conheciam muito bem. Aquele que domina suas palavras, domina seu destino. Toda vez que você fala sem parar, se justifica ou se faz de vítima, está se ferindo mais do que imagina. Isso precisa parar. Por isso, hoje você vai conhecer 13 lições estoicas para aprender o valor de calar. Porque o silêncio, longe de ser fraqueza, é disciplina. É um escudo contra o caos, um filtro que separa o que vale a pena do que só rouba energia. Se você aplicar o que vamos explorar aqui, vai deixar de falar a partir das suas feridas e começar a agir a partir da sua força. Chega de viver no papel de vítima. Isso não te pertence mais. Para ilustrar, deixa eu te contar a história da Isabelle. E não é mais uma daquelas histórias inspiradoras com final previsível. No começo, na verdade, tem pouco de bonito. Isabelle, aos 34 anos, era especialista em falar demais. Sobre tudo. Brigas com o companheiro, lista de compras, crises existenciais, tudo era verbalizado sem filtro. Sempre que algo doía, ela falava. E por um tempo, parecia funcionar. Os amigos escutavam, as redes sociais bombavam, posts como "não aguento mais" e "tudo acontece por um motivo" ganhavam curtidas, corações e emojis flamejantes. Isabelle se sentia verdadeira. Acreditava que estava lidando com seus sentimentos, mas na real estava girando em círculos. Um dia, sua melhor amiga, Clara, disse algo que doeu mais do que qualquer separação. "Isa, parece que você gosta de sofrer. Você fala tanto dos seus problemas que já nem sei se quer resolvê-los ou viver neles." Silêncio. Pela primeira vez, Isabelle não respondeu. Naquela noite deitada, celular no modo avião, uma frase antiga voltou à mente. Quanto mais você fala de uma ferida, mais difícil ela é de curar. Isabelle parou de postar. Parou de ser a primeira a responder no grupo do WhatsApp. E as pessoas começaram a perguntar se estava tudo bem. Mas pela primeira vez ela estava. Estava processando sem expor, sentindo sem narrar. Doendo, sim, mas sem alimentar a dor com palavras. Foi então que uma amiga indicou um livro de Marco Aurélio. Ela nunca tinha lido filosofia, mas havia algo naquela capa sóbria que a chamou. Ao abrir o livro, começou a sublinhar frases como se tivessem sido escritas para ela. Fale pouco e apenas quando necessário. Escolha não se ofender e não será ofendido. Isabelle entendeu que vinha moldando sua identidade através da reclamação, narrando tudo com o foco na dor. E o mais difícil de aceitar, ninguém a obrigava a fazer isso. Era ela quem, todos os dias, reforçava com palavras uma versão quebrada de si mesma. Ela não estava se curando, estava repetindo. Então, escolheu tentar algo diferente. Optou pelo silêncio. Não o que machuca, mas o que acolhe. Quando sentia vontade de despejar seus dramas, respirava fundo e perguntava: "Quero ajuda ou só quero validação?" Era desconfortável, era solitário, mas era libertador. E com o tempo, algo nela mudou. As conversas com os outros ganharam um novo tom. Quando falava, era com intenção. Já não sentia mais necessidade de compartilhar tudo. E por isso, as pessoas começaram a ouvir de verdade. Porque o que ela dizia não era mais ruído, era presença. Curiosamente, os problemas não desapareceram. Continuavam ali, mas deixaram de ser o centro da sua vida. Isabelle não narrava mais o caos. Agia sobre ele. E se me perguntarem o que transformou sua vida, não foi só o silêncio, foi o que ele permitiu acessar, um novo modo de existir. Ela parou de contar para si mesma uma história da qual não queria mais ser a protagonista. Isso, meu amigo, é estoicismo, mesmo que ninguém chame assim. O que Isabelle entendeu é simples. Não se trata de dizer mais. Trata-se de usar o silêncio como ferramenta de fortalecimento, porque quando você para de repetir o que te machuca, começa a construir o que te cura. E é isso que você vai descobrir agora. Hoje,
Você começa a viver a partir da sua força, não da sua ferida. Vamos começar com uma das lições mais urgentes. Pare de falar mal de si mesmo, porque cada vez que você diz "sou um desastre", "nunca consigo" ou "não sirvo para isso", o mundo ouve e acredita. As palavras são como alto-falantes, amplificam sua identidade. E quanto mais você repete essas frases, mais reais elas se tornam. Não porque são verdades, mas porque você as transforma em realidade com a repetição. Imagine conhecer alguém que nos primeiros 5 minutos já diz que é péssimo em relacionamentos, indeciso e bagunceiro. Mesmo sorrindo, algo em você muda. Sem perceber, passa a enxergá-lo assim. É exatamente isso que acontece quando você fala assim sobre si mesmo. Está treinando o mundo a te ver por uma lente distorcida. E pior, está ensinando a si mesmo a se tratar pior do que merece. Vamos ser claros, suas palavras não apenas descrevem quem você é, elas constroem. São tijolos que erguem pouco a pouco a prisão mental onde você pode se trancar depois. Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Para eles, linguagem não era adorno, era ferramenta. Epicteto dizia: se falam mal de você e for verdade, corrija-se. Se for mentira, ria. Mas e quando quem fala mal de você é você mesmo? Os estoicos nos ensinaram a escolher cuidadosamente o que dizemos, especialmente sobre nós mesmos. Falar bem de si não é vaidade, é responsabilidade. Eles não falavam muito, mas quando o faziam, falavam com firmeza. Praticavam o silêncio como disciplina, mas também sabiam o poder de uma palavra bem colocada. Não usavam a linguagem para reforçar fraquezas, mas para lembrar do caminho. Sabiam que quem controla o discurso, controla a mente. E isso não é só filosofia antiga. A ciência já provou. O psicólogo Mark Leary escreveu que a autocompaixão é um antídoto para a crueldade interna, aquela que começa na forma como falamos conosco. E sim, essa crueldade aparece. Uma pesquisa da Universidade de Stanford mostrou que pessoas que descrevem a si mesmas com mais positividade apresentam maior resiliência, clareza mental e motivação. Não porque são melhores, mas porque estão se reprogramando com a linguagem que usam. E isso é uma enorme vantagem. O modo como você fala consigo mesmo é o leme do seu navio. Pequeno, mas decisivo. Se o tempo todo você diz que está perdido, quebrado ou limitado, não adianta esperar outro destino. Você seguirá navegando em círculos. Mas se mudar o leme, muda o curso. Então, como aplicar isso no dia a dia? Primeiro, mude o roteiro. Quando perceber que está dizendo algo negativo sobre si mesmo, reformule. Não diga, sou um desastre. Diga, cometo erros, mas estou aprendendo. Essa pequena mudança não te enfraquece, te impulsiona. Segundo, pare de usar o humor para se sabotar. Você não é o atrapalhado, o encalhado, o indeciso eterno. Isso pode arrancar uma risada, mas por dentro vai minando sua autoconfiança. Terceiro, reaja quando alguém tentar te prender numa versão antiga de si mesmo. Se alguém disser, você sempre foi assim, responda, nem que seja em pensamento, isso era antes, hoje estou em outro lugar. Faça com que sua mente ouça isso também. Não se trata de falar bonito, mas de falar com consciência, porque se você não reescrever a história que está contando, continuará preso num papel que já não te representa. E você sabe, esse não é mais o protagonista que quer ser. A sua mudança não precisa de plateia. E aqui entra uma verdade que poucos aceitam. Nem tudo precisa ser compartilhado. Você não precisa postar cada vitória, mostrar cada passo, explicar cada decisão. A maioria das coisas só tem força quando feitas no silêncio. Sabe por quê? Porque quando você fala demais sobre o que está fazendo, corre o risco de transformar sua evolução em espetáculo. Em vez de viver a transformação, você passa a encenar para os outros. Perde a verdade, perde a força. A mudança vira performance, não realidade, e muitos ficam presos nesse palco. Imagine que você está mudando de verdade, acordando mais cedo, se alimentando melhor, cuidando da mente, mas não conta nada para ninguém, nenhuma foto, nenhum post, nada. E aí um dia alguém comenta, você está diferente, já aconteceu alguma coisa? Essa é a validação mais autêntica. Não porque alguém reparou,
mas porque você não precisou mostrar. Mudou tanto que ficou evidente. Isso é a beleza do silêncio. Ele fortalece. E os estoicos sabiam disso. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, viva-a. Isso vale para tudo. Não justifique sua mudança, viva sua mudança. Não defenda cada passo, não peça aprovação, apenas caminhe. A melhor forma de provar que mudou não é falar para cada pessoa que cruza seu caminho, é tomar decisões que reflitam a sua evolução, sem drama, sem show, apenas coerência. Porque transformação verdadeira não é sobre impressionar, é sobre respeitar a si mesmo. E respeito não precisa de aplauso, precisa de constância, de silêncio, de compromisso. Quer um exemplo real disso? José Pepe Mujica passou quase 15 anos preso, isolado, sob condições duríssimas. Quando saiu, não procurou vingança. Não gritou, apenas viveu com dignidade. Mujica recusou privilégios, morava em uma casa simples, dirigia um carro velho e doava a maior parte do salário. Ele nunca precisou convencer ninguém de que havia mudado. Sua vida falava por ele. E aqui está o aprendizado. Você não precisa exibir sua jornada para ela ser válida. Não precisa justificar sua cura, nem narrar cada degrau da subida. Na verdade, quanto mais silencioso for o seu caminho, mais forte ele se torna. O silêncio remove o barulho, e o que sobra é a ação. E é essa ação silenciosa que constrói uma base sólida, não para os outros verem, mas para você se firmar. E sim, manter silêncio no processo é difícil. A gente quer compartilhar, quer ser visto, quer que os outros reconheçam o que estamos conquistando. Mas muitas vezes, quanto mais você fala sobre o que está construindo, mais energia desperdiça. Energia que deveria ser usada para continuar construindo. Então, como aplicar isso na prática? Comece mantendo certos planos apenas para você. Um novo hábito, um objetivo, uma mudança pessoal. Proteja isso do barulho. Não por medo, mas por respeito. Às vezes, o silêncio é a forma mais elevada de amor próprio. Além disso, aprenda a identificar a motivação por trás do que quer compartilhar. Está fazendo isso porque realmente quer dividir algo significativo? Ou está buscando validação? Existe uma grande diferença entre dizer "estou feliz com o meu progresso" e fazer uma lista detalhada só para ouvir parabéns. O primeiro vem da paz, o segundo, da insegurança. E, acima de tudo, acostume-se a progredir sem narrar cada passo, a viver sem precisar justificar. Porque a energia que você gasta explicando poderia ser usada para continuar evoluindo. Quando você constrói em silêncio, o que cria se sustenta com muito mais firmeza. As pessoas não precisam saber o que você está fazendo. Elas vão perceber. E você não precisa que elas percebam para saber que está funcionando. Isso é maturidade, é força interior, é foco. E é aí que entra a terceira lição. Cale a boca e deixe suas ações falarem por você. Falar é fácil. Qualquer um pode dizer que vai mudar, que vai começar, que agora é para valer. Mas quando chega a hora de agir, é aí que a verdade aparece. Porque não importa o que você diz. O que importa é o que você faz. Suas palavras podem prometer o mundo, mas são suas atitudes que definem quem você é. Você, com certeza, conhece alguém assim. Vive dizendo que vai mudar, que vai acordar cedo, parar com redes sociais, abrir um negócio milionário. Mas, na prática, nada acontece. Acorda tarde, vive preso no Instagram, culpa a economia por tudo. No começo pode até parecer inspirador, mas com o tempo você para de acreditar, porque as palavras perderam peso, viraram ruído, intenção sem movimento. E isso não vale nada. O que realmente causa impacto? Coerência silenciosa. Aquela pessoa que não diz muito, mas você percebe que está diferente. Começa a agir de outro jeito, faz escolhas novas, carrega uma energia diferente. Ela não explica, ela simplesmente faz. Marco Aurélio dizia: faça cada ato da sua vida como se fosse o último. Ele não dizia, prometa bem. Ele dizia, faça bem. Isso é um lembrete. Não estamos aqui para impressionar com discursos. Estamos aqui para construir com atitudes. Os estoicos não tinham paciência para palavras vazias. Para eles, falar sem agir era um tipo de auto-engano. Epicteto foi direto. Não são as palavras que fazem um homem grande, são as ações.
porque discurso sem ação é fumaça, e o verdadeiro estoico busca substância. Não se engane. Isso não significa que você deve se calar por medo. Significa que não deve desperdiçar energia explicando um processo que ainda não viveu. É sobre não precisar convencer ninguém. É manter seus planos como sementes, destinadas ao solo, não ao microfone. Greta Garbo entendeu isso bem. No auge da carreira, abandonou tudo. Sem coletiva, sem explicações. Viveu décadas em silêncio e se tornou ainda mais respeitada. A decisão de Greta Garbo não foi um ato de fraqueza, mas de poder. Sua ausência falou mais alto do que qualquer justificativa. E o mais interessante, mesmo sem se explicar, seu legado cresceu, porque o silêncio verdadeiro carrega um peso que o barulho não alcança. E aqui está algo para guardar. Você não precisa ser famoso para escolher o caminho do silêncio poderoso. Basta parar de anunciar cada passo antes de dá-lo. Vai começar na academia? Simplesmente vá. Está reconstruindo sua autoestima? Comece, mesmo que ninguém veja. O valor está em sentir a mudança antes de contar sobre ela. Você também não precisa se justificar toda vez que age diferente. Se antes era impulsivo e agora age com calma, não deve satisfação. Se prefere estar só, não tem que explicar. Sua evolução não está em negociação. E se surgir a vontade de provar algo, pare. Pergunte-se: quero ser admirado ou quero estar bem? Estou fazendo isso por mim ou pelos outros? Muitas vezes, o que atrasa seu crescimento é o desejo de exibi-lo, mas crescimento real não precisa de aplauso, precisa de constância. Fale menos, faça mais. Compartilhe menos, construa mais. E se alguém perguntar por que você não fala tanto como antes, apenas sorria, porque você sabe que sua vida não é mais feita de discursos, é feita de escolhas. As palavras se apagam, as ações permanecem, e quando você fala menos e age mais, o mundo ouve, mesmo que você não diga uma palavra. Isso nos leva à quarta lição: mude a história que você conta para si mesmo, porque a narrativa interna, mesmo em silêncio, molda sua vida mais do que qualquer fala. Aquela voz que te acompanha ao acordar, ao errar, ao decidir, ela define muito do que você vive. E o mais perigoso, essa história não vem do que você pensa de vez em quando. Ela nasce daquilo que repete todos os dias. Aquele pensamento automático quando algo dá errado. Isso sempre acontece comigo. Sou um fracasso. Não sou bom nisso. Ninguém te obriga a pensar isso. É você que repete. Sem perceber, alimenta uma identidade que não te serve mais. E ainda assim ela comanda suas ações. A psicologia moderna confirma: o diálogo interno pode ser seu maior aliado ou seu pior sabotador. Kristin Neff, referência no tema, provou que falar consigo com gentileza melhora a autoestima, clareza mental e resiliência. E não se trata de frases prontas e motivacionais. É sobre parar de se agredir por reflexo. Reflita. Quando você erra, o que diz para si mesmo? Se acolhe ou se ataca? Permanece ao seu lado ou se abandona? Às vezes, a melhor atitude não é falar, é calar. Calar aquele pensamento destrutivo, aquela frase que surge apenas para te derrubar. Nem tudo que passa pela mente merece ser dito. Nem todo pensamento merece se tornar verdade. Se você sabe que vai se ferir com aquilo, pare. Coloque um limite. O silêncio também é um cuidado e abre espaço para a reflexão verdadeira. Pense na sua mente como um caderno onde você escreve todos os dias. Cada frase que diz para si mesmo vira uma linha nesse caderno. Não sou bom o suficiente. Vou falhar de novo. Isso é demais para mim. Se isso é o que você escreve, é isso que você lê. E se lê isso todos os dias, que tipo de história está construindo? Agora imagine se começasse a escrever algo diferente. Ainda estou aprendendo. Posso tentar de novo. Tenho mais força do que penso. O que mudaria? A diferença parece pequena, mas muda tudo. Os estoicos falavam pouco, mas quando falavam, era com intenção. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. E os julgamentos que fazemos sobre nós mesmos podem nos esmagar ou nos levantar. Marco Aurélio entendia isso profundamente. Ele escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E isso, mais do que uma frase bonita, é um guia. Porque importa, e muito, a forma como você conversa consigo.
Questione os pensamentos que te limitam. Fale consigo como falaria com alguém que ama. Isso não é mágica, é consciência, é respeito por si mesmo, é prática. Comece identificando as frases automáticas que você repete. Não as ignore. Enfrente. Corrija. Troque. Você não precisa gritar, nem fazer grandes discursos. Basta estar presente. É como mudar os trilhos de um trem, lentamente. Ninguém percebe, mas você sabe que agora a direção é outra. Troque "não aguento mais" por "vou respirar e continuar". Substitua "eu sempre erro" por "estou melhorando a cada tentativa". Pode parecer pouco, mas está reescrevendo o roteiro da sua vida, como um estoico, sem drama, sem ruído, com firmeza. E se alguém perguntar por que você não reclama mais, por que está mais sereno, mais centrado, apenas sorria. Isso é sinal de que você está no caminho certo. Não precisa explicar, já está visível. Porque sim, aquilo que você repete por dentro se torna o que projeta por fora. Mude a história que conta para si mesmo e mudará a pessoa que está se tornando. Agora, vamos para a quinta lição. Entenda o poder de cada palavra. Há uma fábula que ilustra isso bem. Um grupo de sapos pulava na floresta, até que 2 caíram em um buraco fundo. Os outros se aproximaram, e ao verem a profundidade começaram a gritar. "Não tentem! É alto demais! Vocês vão se machucar!" Um dos sapos, ouvindo aquilo, desistiu. Cansado, parou de tentar. E morreu. O outro, no entanto, continuou. A cada grito de "você não vai conseguir", ele pulava com mais força, tentava um novo ângulo, buscava um novo apoio, até que, finalmente, saiu do buraco. Surpresos, os outros perguntaram como ele conseguiu. E ele explicou. Era surdo. Pensou que estavam torcendo por ele. Moral da história: as palavras que escutamos, e mais ainda, as que dizemos a nós mesmos, podem nos salvar ou nos destruir. Para um dos sapos, as palavras foram combustível. Para o outro, uma sentença. Epicteto já dizia com clareza: primeiro entenda o significado do que vai dizer, depois fale. Uma lição poderosa. Suas palavras não são barulho, são direção. Cada vez que você abre a boca, está traçando um mapa. A pergunta é: esse mapa está te levando para cima ou te puxando para baixo? Os estoicos praticavam a precisão no uso da linguagem não por medo de errar, mas por respeito ao impacto das palavras. Eles sabiam que falar sem consciência era como lançar flechas sem mirar. Você pode acertar alguém, pode se ferir ou apenas desperdiçar energia. Para eles, palavras eram ação. Não havia espaço entre o que diziam e o que faziam. Essa consistência era sua armadura. Hoje estamos cercados de palavras. Jogamos frases ao vento sem pensar. Repetimos sem refletir. E sem perceber, envenenamos o ar que respiramos. Expressões como "isso é um desastre", "eu não presto", "o mundo está perdido", não são inofensivas. Cada palavra cria um estado emocional, uma vibração, e quando repetidas dia após dia, começam a moldar sua visão, sua postura, sua vida. Pense assim: suas palavras são como gotas d'água caindo sobre uma pedra. Uma só não faz diferença, mas milhares todos os dias desgastam até a rocha mais firme. É isso que a linguagem negativa faz com você. Corrói, sem que perceba. E não se trata de virar um robô motivacional. Trata-se de parar de falar sem propósito. Fale com verdade, mas fale com direção. Pergunte-se: essa frase traz clareza ou apenas reforça uma queixa? Está construindo algo ou só desabafando sem freio? Às vezes, uma única palavra dita por você pode ser o que alguém precisava ouvir, ou o golpe que faltava para cair. E você escolhe: vai erguer ou esmagar? Um estoico escolhe com cuidado, porque sabe que uma palavra pode abrir ou fechar portas na mente de alguém. Então, como começar? Primeiro, observe. Preste atenção em como você fala, com os outros e consigo mesmo. A maior parte das frases que diz vem de velhas feridas, de hábitos mentais antigos, de inseguranças que nem fazem mais sentido. Mude isso. Segundo, cuide do tom. Dizer "isso é difícil para mim" é muito diferente de dizer "isso é impossível". Não é a mesma coisa dizer "errei" ou dizer "sou um desastre". Pequenas mudanças, grande impacto. E tem algo ainda mais importante: aprenda a ficar em silêncio. Se o que você vai dizer não ajuda, não esclarece, não constrói, por que falar?
Muitas vezes, o silêncio é mais sábio do que qualquer argumento. É o espaço onde a sua verdadeira intenção pode respirar. Faça das suas palavras algo sagrado. Quando falar, que tenha peso. Quando se ouvir, que sirva de ânimo. Não repita frases que te prendem só porque está acostumado a elas. Limpe o terreno. Fale com intenção. E se não houver nada útil a dizer, diga nada. Suas palavras não são pequenas. São reflexo de quem você é. E quando você começa a escolher bem as palavras, começa também a ver a si mesmo com outros olhos. E o mundo te vê diferente também. Agora chegamos à 6ª lição. Nem todo mundo entende o que você carrega dentro. Já aconteceu com você? Você compartilha uma dor e alguém menospreza. Divide um sonho e recebe um olhar cético. Tenta explicar uma mudança e escuta uma ironia, um riso seco, uma crítica vazia. Dá a sensação de estar falando com uma parede. Não uma parede neutra, mas uma que rebate tudo com julgamento dobrado. Tentar fazer alguém entender o que se passa dentro de você, quando essa pessoa não tem a abertura ou a sensibilidade para isso, é como tentar colocar o oceano dentro de uma garrafa. E sem perceber, você se esgota. Explica, justifica, adapta o tom, muda a abordagem e nada. Não chega, não entra, não conecta, porque tem algo difícil de aceitar, mas essencial para a sua paz. Nem todo mundo está pronto para te entender. Imagine que você se joga contra uma porta fechada, dia após dia. Gasta seus ombros, seu tempo, sua energia, mas a chave nunca esteve com você. Está com o outro. E se ele não quiser usar, não há nada que você possa fazer. É assim que se sente tentar ser compreendido por alguém que não compartilha seus valores, sua visão ou sua caminhada. É como plantar sementes em terra seca. Por isso, muitas vezes, a escolha mais sábia não é insistir, é se calar. Epicteto dizia: se você quer melhorar, esteja preparado para parecer tolo. Forte, né? Mas verdadeiro. Ele não dizia isso para te desencorajar, e sim para te libertar da necessidade de ser compreendido por todos. Crescer é, muitas vezes, aceitar que alguns vão te olhar como estranho. E tudo bem. Os estoicos sabiam que tentar se explicar para quem se recusa a ouvir é sinal de fraqueza, não porque falar seja fraco, mas porque a necessidade por trás do discurso revela dependência. A dependência da aprovação. E isso, quando se torna constante, te escraviza. Escraviza sua energia, seu foco, seu rumo. Por isso, para eles, a verdadeira liberdade começava com uma decisão interna. Parar de precisar que os outros entendam seu caminho. Isso não quer dizer se isolar ou nunca compartilhar. Quer dizer, seja sábio. Saiba quando falar. Saiba quando silenciar. Saiba quais batalhas merecem sua energia e quais merecem apenas distância. Ficar em silêncio nem sempre é repressão. Às vezes, é proteção. É cuidado com seu processo. É não desperdiçar sua transformação, tentando torná-la compreensível para quem ainda está em outro momento da jornada. Quer um conselho de ouro? Pare de usar sua energia tentando ser entendido. Use essa mesma energia para continuar evoluindo, porque enquanto você explica, outros estão agindo. E você? Veio até aqui para agir também. Quando você explica demais, abre espaço para que outros opinem sobre algo que ainda está em formação, e isso pode contaminar sua trajetória. Algumas mudanças precisam amadurecer em silêncio, como uma semente que ainda nem rompeu a terra. Se você cavar cedo demais só para mostrar, ela morre. Então, da próxima vez que sentir que alguém não te entende, não force. Nem todos precisam entender sua dor, sua visão, seu crescimento. Respire, sorria, continue. Às vezes, o apoio mais poderoso é o silêncio, e a coisa mais forte que você pode dizer é nada. Se você constantemente precisa se explicar para ser aceito, talvez esteja no lugar errado. E lembre-se disso. Você não está só. Existem outros como você, caminhando em silêncio, olhos atentos, firmes, sem pedir permissão para sentir diferente. Você vai encontrar essas pessoas, mas até lá não se diminua para caber em espaços apertados. Não se explique para ser aceito. Não apague sua luz para ser tolerado. Nem todos vão entender o que você carrega. E tudo bem. O que você carrega dentro não é para todos. É seu. E isso basta. Chegamos então à 7ª lição. Falar pode acalmar, mas fazer é o que transforma. Já viveu isso?
Contar para um amigo sobre seu próximo projeto, sentir aquela empolgação, como se já tivesse realizado só por ter dito em voz alta, é um alívio, mas também é uma armadilha, porque você não fez, só falou, e o cérebro, curioso como é, não sabe muito bem a diferença. Estudos mostram que quando falamos sobre nossos objetivos, o cérebro ativa os mesmos circuitos de recompensa de quando de fato realizamos. Dopamina, endorfina, aquela sensação boa, falsa de dever cumprido. O problema é, se já sentimos o prazer da conquista só por falar dela, onde está a motivação para seguir? Derek Sivers explica bem isso. Quando você compartilha seus planos, seu cérebro acredita que já fez algo. E isso te relaxa, te desacelera, te trava. Por que continuar se já recebeu o elogio? Por que lutar se já ganhou aplauso? Imagine alguém subindo uma montanha e a cada trecho voltando para contar. Vai chegar ao topo algum dia? Provavelmente não. A verdade é, não precisamos de mais motivação. Às vezes precisamos de menos fala. Os estoicos sabiam, virtude não é o que você diz, é o que você vive. Marco Aurélio não passava os dias dizendo, serei um grande imperador. Ele simplesmente era, com erros, com conflitos, com falhas, mas com ação. Porque pense, se você sente que precisa explicar demais o que ainda não viveu, talvez nem você esteja tão seguro disso. E aqui está a verdade desconfortável. Quanto mais você fala sobre o que vai fazer, menos faz. Não porque falar seja errado, mas porque muitas vezes você usa a fala como fuga, como conforto temporário, como aplauso antes mesmo do show começar. A motivação verdadeira não vem do elogio, vem do compromisso. Fazer sem falar tem um efeito poderoso, fortalece. Porque quando ninguém está olhando e mesmo assim você continua, treina, se cuida, segue, está construindo algo sólido, não por pressão externa, mas por força interna. Isso não depende de curtidas, nem de validação. É real, é estável. A ação silenciosa guarda ainda uma vantagem. Ela economiza energia. Você não precisa convencer ninguém, não precisa justificar, não precisa explicar. Só faz. Enquanto outros discutem, você pratica. Enquanto outros postam, você evolui. Quer um conselho prático? Da próxima vez que tiver um plano, não diga uma palavra. Escreva, faça. E quando estiver em movimento, quando já houver raízes, aí sim. Se quiser, compartilhe. Mas não grite enquanto ainda é semente. Porque se você fala demais antes de agir, sua ideia pode murchar antes mesmo de florescer. E não me entenda mal, falar não é o inimigo. Falar pode ajudar, pode até curar. Mas se você fala mais do que faz, está criando uma versão imaginária de si mesmo. Uma versão que não corresponde à realidade. E esse descompasso dói. Então o que fazer? Pare de dar discursos motivacionais quando nem cruzou a linha de partida. Não poste frases épicas se ainda não deu o primeiro passo. Não diga ao mundo o que vai mudar. Mude. Deixe que o resto fale por si. Faça mais, diga menos. Use sua energia para construir, não para enfeitar. Porque sim, falar pode trazer um alívio momentâneo, mas é fazendo que você se transforma. E no fim das contas, a vida não muda porque você anunciou. Ela muda porque você agiu, porque você continuou, porque você escolheu provar em silêncio o que outros só sabem dizer em voz alta. Vamos então à 8ª lição. Você sabe por que temos 2 ouvidos e uma boca? Epicteto deixou uma dessas frases que parecem coisa de avó, até você perceber o quanto ela é verdadeira. A natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos. Parece simples, né? Mas isso é pura estratégia de vida. Ouvir de verdade te dá um tipo de poder que muita gente ignora. Um poder que não aparece por fora, mas transforma por dentro. Ouvir te dá compreensão, te dá leitura de cenário, te ajuda a escolher melhor as palavras, as batalhas, as decisões. Pense em quantas conversas você já teve com alguém que antes de você terminar de falar, já interrompeu com "Isso não é nada, comigo foi pior. Só achou isso é tranquilo, deixa eu te contar o meu caso." É como se sua história fosse só uma ponte para o monólogo dele. Não houve escuta, houve disputa. E você sai da conversa mais sozinho do que entrou. Um estoico jamais faria isso. Epicteto foi escravo antes de se tornar filósofo. E por isso sabia ouvir como poucos. Ele usava o silêncio como virtude.
Sabia que não ouvir é perder a chance de enxergar o que está diante de você. Marco Aurélio, imperador de Roma, poderia ter sido o homem mais barulhento do império, mas seus escritos são repletos de dúvidas, de perguntas, de reflexões silenciosas. Ele ouvia estudiosos, soldados, servos, e ouvia com atenção, não para responder, para entender. Agora, pare e pense em você. Quantas vezes já perdeu algo importante por ter falado cedo demais? Por ter interrompido um momento que poderia ter te ensinado algo? Escutar não é passividade, é uma escolha ativa, é humildade, é inteligência, é abrir espaço para que o outro revele algo que você não teria acesso sozinho. Imagine uma sala com 20 pessoas, só uma tem a resposta que você precisa, mas você está tão ocupado falando, preenchendo o ar com a sua voz, que nunca dá chance para essa pessoa falar. E o que você perde? Agora inverta. Você fica em silêncio, observa, pergunta, escuta, não só com os ouvidos, mas com presença. Sabe o que acontece? Você começa a perceber o que antes passava despercebido. Começa a ver padrões, a tomar melhores decisões. Ouvir é treinar em silêncio enquanto os outros se exibem, e quando chega a hora de falar, suas palavras têm peso, porque vêm de um lugar real. E sim, o silêncio também é estratégia. Nem tudo merece resposta. Nem toda provocação precisa de reação. Algumas pessoas não querem diálogo, querem confusão. E se você entra no jogo, perde. O silêncio, nesse caso, não é covardia, é domínio, é classe. Então, que tal tentar isso na próxima conversa? Ouça um pouco mais do que fala. Evite interromper. Respire antes de responder. Pergunte mais. Julgue menos. E, acima de tudo, comece a valorizar quem realmente te escuta. Essas pessoas são raras, muito raras. E quando você se torna uma delas, tudo muda. As pessoas talvez não lembrem exatamente do que você disse, mas sempre vão lembrar de como você as fez se sentir. Então, da próxima vez que estiver prestes a falar só por falar, pense nisso. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Não é coincidência, é design. Use essa proporção, porque quem sabe escutar enxerga o que os outros ignoram, e não precisa gritar para ser ouvido. Agora chegamos à 9ª lição. Se você depende de aplauso, não vai longe. Sabe qual o maior risco de compartilhar tudo o que faz? Começar a confundir reconhecimento com progresso. E aí, você se perde. Se você precisa da reação dos outros para seguir, não está construindo disciplina. Está construindo dependência. Sua constância vira performance. Seu processo vira espetáculo. E pior ainda, você para de escutar sua própria voz. Tudo o que ouve é o eco dos outros. Hoje tudo é divulgado, tudo é postado, tudo é anunciado. Tem gente que não consegue se mover sem plateia. Se não houver olhos, não há ação. Mas escute isso. A parte mais forte de você não é o que aparece, é o que você faz quando ninguém está olhando. Deixa eu te contar algo pessoal. Há alguns anos passei quase 3 meses planejando uma grande mudança. Estudei, treinei, me preparei. Estava pronto. E então, falei. Contei para os amigos, compartilhei com o grupo. Disse, é agora. Veio a enxurrada de apoio. E sabe o que aconteceu? Nada. Eu não comecei. Fiquei confortável com aquele elogio. Senti como se já tivesse feito algo. Mas não tinha feito nada. E levou mais 3 meses para recuperar o impulso. O erro não foi compartilhar, foi ter compartilhado por validação. E assim, sem perceber, eu me dei um prêmio antes da largada. Essa foi a lição. Se você depende do reconhecimento dos outros, vai parar assim que ele sumir. Os estoicos não viviam para serem aplaudidos. Viviam para agir de acordo com seus valores, mesmo que ninguém entendesse. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia todas as noites sobre o que precisava melhorar. Suas falhas, seus erros, seus desvios de caráter. Não fazia isso para publicar em rede, fazia para crescer. Ele escreveu, a verdadeira glória está em fazer o que merece ser escrito e escrever o que merece ser lido. E mais importante, fazer mesmo se ninguém estiver assistindo. Porque quando você realiza algo significativo e não compartilha, está plantando, está fortalecendo, está protegendo do vício da aprovação. E isso, embora mais difícil, é mais poderoso. Sabe por quê? Porque quando você compartilha tudo, cada opinião pode te abalar.
Cada comentário pode te desviar. Cada curtida pode te fazer achar que já chegou. E isso mata o processo. Deixa seu progresso vulnerável à opinião alheia. E nem todos pensam com clareza. O que fazer então? Aprenda a avançar em silêncio, a construir sem plateia, a crescer sem aplauso. E sim, isso vai doer às vezes. Você vai querer compartilhar. Vai parecer injusto não ser reconhecido, mas é nesse espaço que seu caráter é treinado. É ali que nasce a verdadeira força. Quer aplicar isso? Comece comemorando suas conquistas no silêncio. Se quiser contar depois, tudo bem, mas que a prioridade seja o feito, não a reação. Mantenha o foco no que importa, o que você está criando, e não no que os outros estão dizendo. Tem uma ideia nova? Não anuncie. Comece. Ajuste. Teste. E só fale quando já houver raízes. E sempre que sentir vontade de fazer algo só para impressionar, pare. Pergunte-se: estou fazendo isso por mim ou por eles? A maioria das transformações verdadeiras da sua vida vai acontecer sem público. E está tudo certo com isso. Porque você não está aqui para ser aplaudido. Está aqui para evoluir, para se tornar a melhor versão de si mesmo, mesmo que ninguém esteja olhando. Deixe o ego de lado. Deixe o ruído. Concentre-se no ato, na disciplina, no que sobra quando o palco está vazio. Se você consegue continuar quando ninguém vê, então sim, você é de verdade. Agora chegamos à 10ª lição. Nem todos merecem sua confiança. Nem tudo o que brilha é ouro. Nem todo sorriso é sincero. Confiar é um dos maiores presentes que você pode dar a alguém, mas também é um dos mais difíceis de recuperar quando é quebrado. Confiar é abrir uma porta, e se quem entra não souber cuidar do que encontra, pode te deixar pior do que te encontrou. E sim, sei que você é do tipo que se entrega de verdade. Acredita que sendo honesto o outro será também. Mas a vida às vezes é dura. Nem todos merecem saber o que você pensa. Nem todos merecem ouvir como você se sente. E principalmente, nem todos merecem acesso ao seu eu mais vulnerável. A natureza entende isso perfeitamente. Pense no bambu. Ele pode passar 5 anos inteiros crescendo no subterrâneo, sem mostrar uma folha sequer. Durante esse tempo está construindo raízes, profundas, invisíveis, sólidas. Só depois disso ele começa a crescer para fora. Assim deve ser sua confiança, silenciosa, enraizada, construída devagar. Porque se você entrega ao primeiro que passa, corre o risco de ser pisoteado antes de florescer. Você já deve ter vivido isso. Estava em uma conversa, parecia que a pessoa era confiável. Você se abriu, contou algo sensível. E o que veio em troca? Isso não é nada, comigo foi pior. Seguido de um monólogo. E ali você percebe, ela não ouviu. Só esperava a chance de se ouvir. E você fica com aquele gosto amargo de ter exposto algo íntimo para quem só queria um espelho, não uma ponte. A pergunta é: por que você compartilhou? Foi por confiança real ou só por necessidade de desabafar? Às vezes, falamos demais apenas para não carregar sozinhos o que sentimos. Mas confiar sem critério pode machucar mais do que o silêncio. Os estoicos sabiam disso como ninguém. Epicteto ensinava seus alunos a observar antes de se abrir, a dar tempo para que o outro mostrasse se era digno de confiança, não por frieza, mas por sabedoria. Sêneca dizia: é mais seguro evitar confiar do que se arrepender por ter confiado. Isso não é paranoia, é inteligência emocional, é proteger sua paz. Não se trata de se fechar para o mundo, trata-se de ser seletivo, de criar vínculos com raízes, não com aparência, de falar menos e observar mais. Na maioria das vezes, quem mais escuta com atenção é quem melhor sabe em quem confiar. Guarde essa verdade. Nem tudo o que você sente precisa ser dito. Nem tudo o que você vive precisa ser explicado. Às vezes, ficar em silêncio não é esconder, é se respeitar. É não entregar sua história a quem não sabe segurá-la. E o que fazer então? Primeiro, ouça com atenção. Quando conhecer alguém, repare como essa pessoa fala sobre os outros. Se vive criticando os demais com você, é sinal de que, mais cedo ou mais tarde, vai criticar você com os outros. Esse é o primeiro alerta. Segundo, teste aos poucos. Antes de revelar algo importante, compartilhe algo simples. Veja como a pessoa reage. Ela respeita, guarda, escuta de verdade ou usa contra você.
E o mais importante, não compartilhe por impulso. Pergunte-se: estou dizendo isso porque confio ou só porque preciso desabafar com alguém? Se for o segundo caso, melhor escrever num papel, respirar fundo e esperar. Nem tudo precisa ser dito. Confiar, sim, mas confiar como o bambu, crescendo por dentro, em silêncio. E só quando estiver firme, florescer por fora. Porque nem todos merecem sua confiança, mas você merece estar cercado de quem a honra. Agora entramos em um novo nível. A partir daqui, não são só conselhos, são desafios. Chegamos à 11ª lição. Algumas batalhas só se vencem em silêncio. Nem tudo precisa ser contado. Existem momentos na vida em que a atitude mais sábia é ficar calado. E não por medo, nem por fraqueza, mas por estratégia, por respeito a si mesmo. Há decisões que, se forem expostas cedo demais, perdem força. Há processos que precisam de proteção, não de explicação. Há lutas que só podem ser vencidas quando ninguém está olhando. Sabe por quê? Porque certas transformações perdem o impacto quando são interrompidas por dúvidas alheias. Quando você compartilha tudo, também convida o julgamento. E se o que está fazendo ainda é frágil, ele pode balançar. Imagine que você está saindo de um lugar onde não pertence mais. Pode ser um relacionamento, um emprego, uma velha versão sua. Está decidido. Mas antes mesmo de agir, conta para todo mundo. E o que vem? Tem certeza? Isso é arriscado. Eu não faria. E aquele impulso claro vira hesitação. A firmeza vira confusão. A natureza entende isso. A águia não anuncia seu voo. Ela constrói o ninho no alto, em silêncio, e quando voa, simplesmente voa, sem plateia, sem alarde. Assim, devemos ser com nossas decisões mais íntimas. Posso te contar algo pessoal? Houve um momento em minha vida em que senti, com todas as forças, que precisava mudar. Não tinha tudo planejado, mas por dentro a certeza era imensa. Uma convicção no estômago, no peito. Você já sentiu isso? Eu senti. E compartilhei com entusiasmo. Mas em troca recebi dúvidas, medos. E se não der certo? Você vai se arrepender. Tem certeza disso? E assim, sem perceber, absorvi o medo dos outros. Me contaminei. Perdi força. Já aconteceu com você? Você estava certo, até escutar demais. E de repente, já não sabia se a voz que guiava era sua ou dos outros. Foi aí que aprendi. Algumas batalhas só se vencem em silêncio. Certas decisões não foram feitas para serem discutidas. Foram feitas para serem executadas. Nem tudo o que você sente precisa virar fala. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é proteger seu rumo do barulho. Os estoicos entenderam isso melhor do que ninguém. Marco Aurélio escrevia para si. Não buscava convencer ninguém. Seus registros eram íntimos, reflexivos, muitas vezes dolorosos. Não queria aplauso, queria clareza. Um dos trechos mais marcantes que ele escreveu foi: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Isso ensina que você não precisa provar nada. Precisa apenas agir em conformidade com sua verdade, mesmo que ninguém entenda. Epicteto também dizia: haja primeiro, e se necessário, fale. Porque quando você fala antes de agir, é o ego que vai na frente, e o ego raramente sabe o caminho. Então, como aplicar isso? Comece examinando quais decisões você anda compartilhando demais. Será que está falando por impulso, por insegurança, ou porque precisa da validação antes mesmo de começar? Reflita. Depois, proteja seu processo. Nem tudo que você está construindo está pronto para a opinião pública. Algumas verdades crescem mais quando você não as interrompe com justificativas. E, por fim, torne o silêncio seu aliado. Isso não quer dizer se isolar, mas sim escolher com sabedoria com quem dividir seu caminho. Às vezes, basta que você saiba. Isso já é o suficiente. Porque sim, há batalhas que você vence sem testemunhas. Vence no silêncio, na mente, na disciplina, no compromisso de continuar criando o que ninguém vê, até que um dia, o que você se tornou fale por si. Chegamos agora à 12ª lição. O barulho do mundo é exaustivo. Vivemos cercados de ruído. Ruído externo, notificações, opiniões, distrações, cobranças. Mas também ruído interno, dúvidas, comparações, a necessidade constante de explicar, de justificar, de anunciar.
Você sabe o quanto isso cansa? Viver com o volume no máximo o tempo todo é sufocante. Barulho dá a sensação de movimento, mas muitas vezes é só distração. Chega uma hora que a alma entra em colapso. Falar, postar, justificar, compartilhar, tudo isso também consome energia. Às vezes a coisa mais saudável que você pode fazer não é gritar mais alto, é abaixar o volume. Quantas vezes você já tentou mudar algo em sua vida e, ao invés de focar, ficou contando para todo mundo? Cada passo precisava ser narrado, cada pequena vitória registrada, como se o processo só fosse real se alguém estivesse assistindo. Mas mudança verdadeira não precisa de palmas, precisa de direção. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, viva-a. Essa é daquelas frases que, se você aplicar de verdade, muda tudo. Porque quanto mais você fala, menos faz. Quanto mais explica, menos avança. O barulho vira protagonista e você, espectador da própria transformação. Há uma história simples que exemplifica isso. Um monge vivia no alto da montanha. Todos os dias, descia em silêncio até o vilarejo para buscar água. Nunca falava sobre o que fazia. Um dia, um jovem curioso o abordou. Por que você não ensina o que sabe? E o monge respondeu: se eu preciso falar para que vejam, então ainda não sei o suficiente. E seguiu seu caminho. O barulho muitas vezes vem da insegurança. Quem está certo não precisa anunciar. Quem está em paz não precisa justificar. Quem está focado não precisa compartilhar tudo. Então, o que fazer? Primeiro, identifique o seu barulho. O que você tem dito apenas para se sentir melhor? O que você tem exposto por impulso? Aprenda a diferenciar comunicação real de ruído emocional. Segundo, baixe o volume. Silencie quem só fala para ocupar espaço. Saia de conversas que te afastam de si mesmo. Nem tudo merece resposta. Nem tudo precisa ser corrigido. Muitas vezes a energia que você usa falando é a mesma que te falta para agir. Terceiro, passe a desfrutar do seu processo em silêncio. Não para escondê-lo, mas para protegê-lo. Faça do silêncio um espaço sagrado. Um lugar onde a sua mudança não dependa de curtidas, comentários ou validação externa. E sim, no começo, é difícil. A gente se acostumou a narrar tudo como se a vida fosse uma transmissão ao vivo. Mas, com o tempo, você começa a sentir uma paz diferente. Uma clareza que o barulho não permite. Porque sim, o excesso de ruído esgota. E quando você aprende a viver com menos disso, descobre que o que realmente importa não precisa de volume, só de direção. E agora chegamos à última lição, a 13ª, aquela que dá sentido a tudo o que veio antes. Preste atenção. Se você faz por você, não precisa dizer. Pense nas vezes em que você mudou de verdade. Foram momentos anunciados? Provavelmente não. As maiores transformações são aquelas que a gente apenas vive, sem explicações, sem avisos. Você simplesmente age e tudo muda. Porque quando algo nasce de dentro, não precisa de aplauso, só precisa ser vivido. Existe uma linha tênue entre compartilhar o que se sente e falar só para ser validado. Se você não enxerga essa linha, pode perder a força que mora no silêncio. Vou te contar algo pessoal. Um dia, alguém próximo me perguntou por que eu estava tão calado, por que andava tão introspectivo, e eu respondi: porque dessa vez quero que a mudança seja só minha. E dizer isso em voz alta me libertou. Eu não precisava convencer ninguém, nem provar, só precisava manter minha palavra comigo. Nesse dia, entendi. Quando você faz por si, não precisa dizer nada, porque você sente, você segura, você vive, e isso já basta. Sêneca dizia: a recompensa de uma boa ação é tê-la feito. Não é receber elogio, nem ouvir parabéns. É saber internamente que você deu o passo. Pense bem, se sua mudança depende do outro reconhecer, será que ela é mesmo sua? Ou será que você está alugando seu progresso para a opinião pública? Quando algo vem de um lugar profundo, você não corre para mostrar, não pendura como medalha, nem repete 20 vezes. Você vive, e isso basta. Essa é a forma mais verdadeira de liberdade que você vai encontrar. Então, como aplicar isso agora? Primeiro, mude em silêncio. Não porque está escondendo, mas porque está comprometido. Que sua motivação venha de estar alinhado consigo, não de ser visto pelos outros. Segundo, deixe o tempo falar por você. O que você está construindo hoje vai se mostrar mais adiante.
As palavras podem mentir, as ações, nunca. Terceiro, lembre-se, você não está aqui para impressionar ninguém. Está aqui para evoluir. Se alguém notar, ótimo. Se não notar, tudo bem também. Porque se você faz por você, isso já é suficiente. Essa é a conclusão. A última e talvez mais importante de todas. Você não precisa anunciar, não precisa defender, precisa apenas viver. Porque quando você realmente faz por si, nem precisa dizer uma palavra. O mundo sente. E tudo à sua volta começa a se transformar com você. E quando o mundo começa a perceber sua transformação, não é porque você falou, postou ou exibiu. É porque algo na sua energia mudou. Suas atitudes, sua presença, seu olhar, tudo carrega essa nova versão de você. E ela não grita, não exige atenção, não precisa de holofotes. Ela simplesmente existe. E isso basta. Chegar nesse ponto é como atravessar uma ponte silenciosa entre o que você era e o que se tornou. Uma travessia que ninguém vê, mas que muda tudo. É aí que nasce o estoicismo vivido. Quando você deixa de falar sobre força e começa a viver com força. Os estoicos nos ensinaram que o verdadeiro poder está no autocontrole. Não no controle sobre os outros, mas sobre si mesmo. Sobre o que se pensa, sente, diz e faz. Quando você aprende a dominar sua voz, aprende também a dominar sua narrativa. E quem domina a própria narrativa não se perde no enredo dos outros. É fácil querer se defender, se justificar, provar o próprio valor, mas o verdadeiro valor não se prova, se demonstra. E o que é demonstrado com constância, com ação silenciosa, não precisa de palavras. Ele se impõe, não como imposição, mas como presença. A jornada estoica não é sobre suprimir emoções ou se tornar uma pedra. É sobre sentir com profundidade, mas agir com discernimento. É sobre entender que nem toda emoção precisa ser verbalizada, nem toda reação precisa de plateia. Às vezes, sentir e respirar é mais eficaz do que gritar e responder. Porque cada vez que você fala sobre uma dor, reforça o caminho que ela faz dentro de você. Mas quando você a observa em silêncio, começa a dissolver sua força, começa a ver com clareza. A dor ainda existe, mas não te governa mais. Existe um momento na vida em que você precisa escolher, continuar se contando ou começar a se transformar, continuar dizendo ao mundo o que quer fazer ou começar a viver o que decidiu. Essa escolha não é fácil. Falar é confortável. Agir é desafiador. Mas é no desafio que a verdadeira mudança acontece. Os estoicos sabiam disso. A sabedoria não está na quantidade de palavras, mas na profundidade dos atos. E atos silenciosos, bem escolhidos, carregam uma firmeza que nenhuma explicação consegue alcançar. Você quer saber como saber se está no caminho certo? Observe o quanto você sente necessidade de dizer. Quanto mais você precisa anunciar, mais longe está do centro. Quanto menos você precisa falar, mais firme está a sua raiz. Porque quando a raiz é forte, não importa o vento, e você não precisa mais se justificar. Você se sustenta. A mudança profunda é assim, silenciosa, discreta, mas inabalável, como as árvores mais antigas, que não fazem barulho ao crescer, mas são as que mais resistem às tempestades. Então, da próxima vez que pensar em contar ao mundo o que está mudando em você, pare, respire, sinta e pergunte-se: eu quero ser ouvido ou quero ser verdadeiro? Porque ser ouvido pode trazer aplauso, mas ser verdadeiro traz liberdade. E se você está nesse caminho agora, caminhando com silêncio, força e intenção, então está exatamente onde deveria estar. E mesmo que ninguém aplauda, você vai saber, está vivendo de forma plena, autêntica e firme como um verdadeiro estoico. E esse viver firme, centrado, discreto, não é para poucos, é para os que têm coragem de não precisar do brilho constante. Porque na sociedade do barulho, do exagero, do compartilhamento compulsivo, aquele que escolhe o silêncio se destaca sem dizer uma palavra. É uma presença que não busca holofotes, mas que não pode ser ignorada. E mais do que isso, é uma escolha que protege. Protege sua energia, sua clareza, sua autonomia. Porque quanto menos você depende da reação dos outros, mais livre você se torna para agir em paz.
A partir do momento em que você percebe que não precisa falar para confirmar quem você é, tudo muda. Você passa a economizar palavras e expandir atitudes. Começa a perceber que falar sobre seus planos é muitas vezes apenas uma maneira de adiar sua execução. E que contar sobre seus sentimentos nem sempre significa processá-los. Ao contrário, às vezes é só um jeito de adiá-los também. Falar pode dar alívio, mas agir dá estrutura. E entre alívio e estrutura, a escolha que fortalece sempre será a segunda. Isso não significa que você nunca deva falar, mas que aprenda a falar com propósito, a escolher o momento, a reconhecer quando o silêncio não é omissão, mas sabedoria. Quando o silêncio não esconde, revela. Revela foco, direção, maturidade. Quantas vezes você já presenciou alguém calado em meio ao caos e sentiu que aquela pessoa tinha o controle? Isso é o poder da contenção, do domínio interior. O silêncio, nesse caso, não é ausência de resposta. É a resposta mais poderosa de todas. Mas para chegar nesse nível de silêncio, você precisa treinar. E esse treino começa na sua rotina. Começa quando você sente vontade de responder uma provocação e escolhe não responder. Começa quando surge a vontade de contar sobre um projeto novo e você decide nutrir ele em silêncio, longe da curiosidade alheia. Começa quando você vê alguém sendo barulhento sobre a própria mudança e, ao invés de fazer igual, escolhe fazer diferente, fazer com profundidade, porque o que nasce em silêncio amadurece com mais força. E mais, o silêncio preserva a intenção. Quando você fala pouco, sua ação ganha um peso que a fala nunca vai alcançar. As pessoas vão perceber que você não é de promessas, é de presença, que você não precisa anunciar, basta agir. E essa constância silenciosa, essa força discreta se torna sua marca. Não importa se os outros entendem ou não, você vai saber no íntimo que está honrando quem você é. Vai sentir que está indo na direção certa, sem precisar provar, sem precisar avisar. Por fim, lembre-se, sua vida não precisa parecer incrível, precisa ser significativa. E significado não se mostra, se sente. Cada decisão silenciosa, cada passo discreto, cada escolha que você faz sem precisar explicar, já é uma vitória. E as maiores vitórias são sempre aquelas que ninguém viu acontecer, mas que você sente na alma. Então, continue, com firmeza, com consciência, com silêncio. Porque você já entendeu, a mudança verdadeira não se fala, se vive. E viver essa mudança verdadeira é aceitar que nem sempre haverá aplausos no caminho. Muitas vezes, haverá apenas você e o compromisso com o que decidiu construir. E isso precisa bastar, porque o barulho vem e vai. As opiniões mudam, as pessoas esquecem, mas a solidez do que você construiu em silêncio permanece. É como uma fundação invisível que sustenta uma vida inteira. E a beleza disso é que ninguém pode tirar, porque foi feita sem dependência. Foi feita por você, com você, para você. Os estoicos falavam muito sobre a distinção entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. A reação dos outros, o entendimento deles, o reconhecimento, tudo isso está fora do seu controle. Mas o que você diz, o que você faz, o que você constrói, isso é seu. E quanto mais você se volta para isso, mais livre se torna. Livre da necessidade de ser compreendido, de ser aceito, de ser notado. Você se basta. E isso é raro. Isso é forte. Isso é revolução interior. E ninguém precisa ver para ser real. Existe uma força silenciosa nas pessoas que não precisam se afirmar. Você sente isso. Elas não dizem, eu sou forte. Elas apenas são. Não precisam provar que mudaram. Mudam. Não dizem, vou fazer. Elas fazem. E quando fazem, não esperam palmas. Esperam coerência. Esperam verdade. Esperam estar em paz com o que decidiram. Porque a paz de quem vive de forma alinhada com o que acredita é inconfundível. Não se compra. Não se imita. Só se alcança, no silêncio do próprio processo. E talvez você esteja justamente nesse momento agora, construindo algo dentro de si, tomando decisões novas, cortando excessos, calando o que já não serve, e sentindo no fundo que dessa vez é diferente. Dessa vez não há pressa para contar.
Não há vontade de expor, há apenas uma certeza: estou fazendo por mim. Se é isso que você sente, parabéns, porque você chegou num lugar raro, onde o silêncio não é vazio, mas plenitude, onde a ausência de palavras não é fuga, é foco, foco no que realmente importa, foco em ser e não em parecer, foco em crescer de forma sólida e não vistosa, foco em evoluir longe do ruído, perto da sua verdade. É esse tipo de foco que transforma, porque não precisa de plateia, precisa só de decisão. E decisão não se grita, se vive. E quando vivida com constância, ela muda tudo, porque ela muda você. E quando você muda, o mundo ao redor inevitavelmente muda também. Mas esse movimento começa de dentro e começa em silêncio. Então que essa seja a lembrança que você leva. O que é verdadeiro não precisa ser dito. O que é sólido não precisa ser defendido. E o que é seu de verdade não depende do olhar dos outros. Depende apenas do seu compromisso diário. Compromisso com seu propósito, com sua verdade, com sua construção. E se hoje você está nesse caminho, mesmo que ninguém veja, siga, porque os frutos virão, e quando vierem, não precisarão de explicação. Eles falarão por si. E quando os frutos falam por si, o silêncio vira testemunha da sua evolução. Nada grita mais alto do que uma vida coerente. Uma vida que não precisa ser justificada, pois é sentida. Quem observa, percebe. Quem convive, reconhece. E quem tem sensibilidade, se inspira. Mas o curioso é que esse reconhecimento, que às vezes você tanto buscava antes, deixa de importar, porque agora o que importa é a sensação interna de integridade, de estar inteiro, de estar presente em cada passo, mesmo os mais silenciosos. E aqui cabe um lembrete: silêncio não é ausência de expressão, é escolha consciente de onde colocar sua energia. É tirar o foco da aprovação externa para colocá-lo na consistência interna. É preferir o progresso real à exibição vazia. Em tempos onde tudo é performance, ser discreto é resistência. Em um mundo de aparências, viver em profundidade é um ato de coragem. Os estoicos nos ensinavam isso sem precisar de discursos elaborados, com gestos, com prática, com vida. Eles sabiam, sabedoria não precisa se provar, ela se sustenta na ação. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, viva-a. Essa frase atravessa séculos porque ela não depende de contexto, depende de decisão, de você acordar todos os dias e escolher ser a sua filosofia, ser o que você acredita, mesmo que ninguém esteja assistindo, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém reconheça, porque no fundo a maior recompensa é você olhar para si mesmo e sentir: eu fui fiel a mim, e isso não tem preço, não tem like, não tem público, mas tem paz, tem verdade. E sabe o mais transformador disso tudo? É que quando você para de gritar por reconhecimento, começa a ouvir o que realmente importa, sua voz interior, aquela que te guia, que te acalma, que te lembra do que é essencial. E ela fala baixo, quase como um sussurro. Por isso o silêncio é necessário para ouvi-la. Quando você vive falando, tentando convencer, agradar, justificar, ela se perde no meio do barulho. Mas quando você se cala, respira, observa, ela reaparece e tudo se alinha. Suas decisões ganham clareza, sua energia ganha direção. E nesse ponto tudo se transforma, porque você passa a viver não para ser aceito, mas para ser verdadeiro. Você troca o imediatismo da aprovação pela construção sólida da integridade. Você entende que viver em paz consigo é mais valioso do que ser entendido por todos. Que ser quem você é, de verdade, vale mais do que qualquer aplauso. E que uma vida bem vivida fala por si. Ela não precisa ser exibida. Ela é percebida, sentida, admirada, mesmo que em silêncio. Então, se hoje você está nesse caminho, continue, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que pareça solitário, porque os passos dados em silêncio são os mais fortes, são os que constroem alicerces. E um dia, quando menos esperar, tudo aquilo que você fez longe dos olhos dos outros vai florescer, com raízes firmes, com estrutura verdadeira, com alma leve. E o mundo vai ver, não porque você gritou, mas porque você viveu.
E quando você vive de forma tão alinhada, tão coerente, o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser linguagem. Uma linguagem poderosa, sutil, que comunica muito sem precisar de explicações. É o jeito como você entra num lugar, como você olha alguém, como você age diante de um desafio. Tudo fala, tudo ensina, e quem tem olhos para ver, entende. Você não precisa levantar bandeiras para mostrar que mudou. Basta continuar mudando, porque o verdadeiro impacto não vem das palavras que dizemos, mas daquilo que nos tornamos. Essa presença silenciosa é mais poderosa do que qualquer discurso. Ela transmite confiança sem precisar de convencimento. Transmite força sem precisar de imposição. É uma energia que os outros sentem, mesmo sem saber exatamente o porquê. Porque quando você vive sua verdade com disciplina e constância, ela se torna inegável. O mundo pode até não entender seus métodos, mas vai respeitar seus resultados. E os resultados que mais transformam não são os que aparecem, mas os que sustentam. Aqueles que vêm da raiz, não da vitrine. E talvez você esteja percebendo isso agora. Que não precisa mais anunciar tudo. Que não precisa mais se justificar. Que não precisa mais ser compreendido o tempo todo. Você só precisa estar em paz com a sua escolha, com o seu caminho, com sua voz interior. E quando essa paz é real, ela se torna escudo. Escudo contra a crítica, contra a dúvida, contra o ruído externo. Você continua firme, continua agindo, continua crescendo, porque não está mais preso à necessidade de ser visto, está comprometido com a decisão de ser verdadeiro. Os estoicos nos ensinaram a não desperdiçar energia com o que não podemos controlar. E nada está mais fora do nosso controle do que a opinião dos outros. Você pode dar o seu melhor, e mesmo assim será mal interpretado. Pode agir com bondade, e ainda assim será questionado. Pode viver com integridade, e mesmo assim será criticado. A resposta? Continuar, em silêncio, sem se explicar, porque quem vive para ser entendido nunca será livre, mas quem vive para ser inteiro já é. Isso é liberdade. A liberdade que vem de dentro, que não depende de cenário, de aprovação, de reconhecimento. É a liberdade de saber que o que você faz tem valor, mesmo que ninguém veja. É a liberdade de construir sua vida com as próprias mãos, longe do barulho, longe da pressa, longe das distrações. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de correr, começa a andar com firmeza, começa a respirar com mais calma, começa a escolher melhor com quem fala, onde pisa, para onde olha. E é por isso que o silêncio se torna tão poderoso, porque ele não é fraqueza, é decisão, não é ausência, é presença, não é isolamento, é consciência. E quanto mais você escolhe esse silêncio estratégico, mais você se conecta com sua essência. E é dessa essência que brotam as atitudes que realmente mudam sua vida. Então sim, continue. Em silêncio, em profundidade, em verdade. Porque quem constrói com intenção, mesmo que ninguém veja, está deixando marcas que o tempo não apaga. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está mudando. Talvez não saiba exatamente o que, mas sente. Sente que não quer mais desperdiçar energia explicando quem é, que está cansado de correr atrás de validação, que finalmente entendeu. Quem você está se tornando vale mais do que qualquer coisa que possa dizer. E essa consciência silenciosa é o início de uma nova vida. Uma vida com menos ruído e mais direção, menos justificativas e mais verdade. Uma vida guiada por presença, não por performance. Você começa a agir de forma mais centrada, a pensar antes de falar, a observar mais do que responder. E aos poucos a sua mente vai se acalmando. Você percebe que não precisa mais reagir a tudo, que pode simplesmente escolher onde vale a pena colocar sua atenção, que pode dizer não sem se explicar, que pode mudar sem avisar, e que isso, essa liberdade de simplesmente ser, é o bem mais precioso que você pode conquistar, e você conquista isso no silêncio, no espaço onde você escuta a si mesmo, onde você se reencontra, e quanto mais você se encontra, menos precisa provar, menos precisa mostrar, menos precisa convencer, porque a verdade que vive dentro de você começa a ser sentida por quem te cerca, sem esforço, sem palavras.
Você se torna aquela presença que acalma, que inspira, que orienta, não por imposição, mas por coerência, porque você se tornou o que fala, ou melhor, o que vive, e isso é tão raro quanto poderoso. Você se torna sua própria referência, sua própria direção, e aí sim, o mundo passa a te escutar, mesmo que você fale pouco. É esse o poder de quem faz tudo em silêncio, de quem não precisa de aplauso para continuar, de quem não precisa de público para começar, de quem não precisa de testemunhas para mudar. Apenas começa, apenas continua. E no tempo certo colhe, sem alarde, sem discurso, apenas com a força tranquila de quem sabe o que está fazendo, mesmo que ninguém mais saiba. E se você chegou até aqui, talvez seja porque você também está pronto para isso, pronto para abandonar o barulho, para escolher a construção sólida, a vida sem justificativa, o caminho do que é real. Por isso, se esse conteúdo falou com você, recomendo que continue essa jornada de transformação interior. Mergulhe na playlist Faça Tudo em Silêncio. Nela, você vai encontrar reflexões, conselhos e práticas para fortalecer esse novo modo de viver, mais profundo, mais calmo, mais autêntico, porque o verdadeiro crescimento não precisa ser explicado, ele precisa ser vivido. E nessa playlist, você vai encontrar tudo o que precisa para continuar nesse caminho, mesmo que em silêncio, e principalmente para continuar mesmo que ninguém esteja olhando. Afinal, como você aprendeu até aqui, o mundo escuta melhor quando você fala menos.